Muito bem, obrigado, Sil. Então, dando continuidade aqui no nosso estudo, nós estamos no Livro dos Espíritos, na parte terceira, Leis Morais. Estamos estudando o nosso capítulo 6, Lei de Destruição, e nós estamos conversando do primeiro item, destruição necessária e destruição abusiva. E a gente vai continuar a partir da questão 730. Nós fizemos das 728, 728A e 729. E agora a gente entra, na 730 para darmos continuidade aqui no nosso raciocínio. Só fazendo uma breve recapitulação, quando nós falamos sobre a destruição como sendo uma lei da natureza, foi necessário fazer uma abordagem mais abrangente dessa que Kardec trouxe para nós, principalmente porque a preocupação dele era focar especialmente na nossa relação com os seres vivos e das nossas ações sobre todas as espécies, principalmente nesse aspecto destrutivo, dentro dessa visão inicial, da nossa alimentação, do nosso vestuário, da nossa moradia, tudo, né? Porque a gente fala da destruição, especialmente quando nós nos alimentamos, né? Os animais nos fornecendo ali a carne para complementar a nossa alimentação. Então essa foi a preocupação de Kardec, nós vamos observar no decorrer aqui dessas questões que ele colocou, especialmente voltada para essa relação, né? Para a polêmica que nós vemos hoje, do tipo de alimentação que nós consumimos. Mas, então, como eu comentei, foi necessário fazer um aprofundamento desse tema, lembrando que a nossa relação com os seres vivos vai desde dos animais, né, que nos servem de alimentação, até mesmo com os seres mais simples, né, no caso das plantas, que nós as destruímos também para a nossa alimentação, para a nossa moradia, para abertura de espaço para a nossa vivência, enfim, tudo aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento aqui no mundo físico. E falamos também sobre a destruição que acontece no nosso mundo, dentro da nossa perspectiva, aquilo que é sempre que nos provoca grande trauma, grande abalo, grandes transformações na nossa vida. E a gente lembra que a gente dá o conceito de destruição, em especial, para aquilo que para nós traz algum tipo de sentimento de apego, sentimento afetivo. Fora isso, simplesmente é algo que nós ignoramos. Mas a natureza, por si mesma, a natureza sendo neutra nos seus valores, ela simplesmente observa o transcorrer do tempo e as transformações que esse tempo vai gerando. A gente lembra que tudo tem um prazo de validade aqui nesse nosso mundo, desde os seres mais simples, como uma bactéria, que tem um tempo de vida útil pré-determinado, como para nós, que somos os seres mais complexos. Então, a vida e morte sendo trazida como uma ideia de destruição, ela é simplesmente, na nossa visão, algo que nos traz um grande medo, uma grande preocupação. Mas para a natureza é simplesmente um processo de transformação de todos esses seres. Nós falamos também sobre alguns cataclismas, né, que mudam o aspecto da nossa geologia, da nossa geografia. E aí mostra ali, né, um terremoto que de repente destruiu uma cidade. Então a destruição é do nosso ponto de vista, onde nós estamos instalados naquele local. Essa mudança, né, geológica nos provoca grandes dificuldades. E aí então nós falamos, né, essa destruição foi para nós prejudicial. Mas a natureza por si mesma, o planeta por si mesmo, sendo uma grande rocha, está passando por um processo de assentamento, de ajuste nas suas placas. Então ela não está preocupada quem está em cima, quem está embaixo, quem morreu, quem não morreu. Ela simplesmente faz ali aquilo que é parte do seu processo. Então quando a gente começa a ampliar a nossa visão e percebendo que destruição no nosso ponto de vista é algo que nos toca de um modo negativo, mas que para a natureza esse conceito de destruição significa transformação, a gente começa a ver de um modo diferente. De repente nós vemos ali uma avalanche numa montanha que acaba destruindo grandes cidades que se encontram no pé dessa montanha. Quando nós vemos ali um vulcão que entra em erupção e de repente toda aquela lava, toda aquela fumaceira toda, aquelas pedras acabam afetando as pessoas que moram próximas. Quando nós vemos ali tsunamis
provocadas por aqueles abalos sísmicos submersos, né, no oceano, e de repente vem aquelas ondas e destrói o litoral, aquelas cidades litorâneas, isso simplesmente faz parte da natureza. Somos nós que estamos no lugar errado. Bastando ver que em qualquer lugar do planeta esses ajustes acontecem, incêndios acontecem, que não são incêndios criminosos, mas são incêndios naturais, que por causa de uma simples fagulha que surge do sol, que refletindo em algo que possa ali focar e provocar um incêndio. Os animais eles estão vivendo suas vidas ali naquele processo de renovação. Então isso tudo é destruição do nosso ponto de vista, é sempre negativo, mas que na verdade a gente precisa ampliar um pouco mais e vê-lo como transformação. E aqui então na questão 728, quando Kardec pergunta se a destruição é uma lei da natureza, os espíritos respondem com muita sabedoria, como sempre, né, que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso aqui chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Nesse aspecto dos seres vivos, nós entramos agora num outro conceito, que é simplesmente nós lembrarmos que, primeiro, que nós não somos imortais, não como indivíduos orgânicos, mas sim como espíritos. E a nossa vivência aqui no mundo físico, ela tem um tempo determinado, determinado pela validade, pela capacidade do nosso corpo de se sustentar. Chegando o momento em que esse corpo começa a entrar em colapso pelas suas próprias deficiências, pelas lesões que ele acaba sofrendo, ele então, como sendo uma matéria orgânica que nos proporciona a capacidade de interagir com o mundo físico, esse corpo então se destrói, o espírito se liberta, retorna à sua esfera, à sua dimensão original, se prepara para novos processos evolutivos. Então a gente pensa assim, bom, por mim ninguém morreria, porque a morte sempre provoca para nós um grande sofrimento. Então imaginemos nós, se pudéssemos conviver hoje com pessoas que tivessem 2000 anos de idade, como aqueles relatos fantasiosos que tem no Antigo Testamento, pessoas que têm 200 anos, 300 anos. Ou Matusalém, né, que era uma personagem da Bíblia, que é uma personagem do Antigo Testamento, em que as pessoas dizem, né, tem pessoas que parecem Matusalém, tem 300 anos. Imaginemos se o nosso planeta tivesse pessoas com 300 anos de idade, como seria a população? Se hoje, nesse momento, nós temos 7 bilhões de pessoas, imaginemos pessoas acumuladas de 3 séculos do passado convivendo conosco. Como é que seria o nosso mundo? Por isso, então, esse processo de renovação, de substituição, onde aqueles que partem dá espaço para aqueles que chegam. Do contrário, nosso mundo não comportaria todo mundo, além do que esse processo de evolução do espírito, interagindo com o mundo material e depois se libertando e ali tendo as suas reflexões no mundo espiritual, são etapas de períodos curtos para que ele possa cumprir determinadas tarefas e depois voltar para se fortalecer. Do contrário, se a nossa vida ficasse muito tempo nas dificuldades do mundo material, isso não seria mais um aprendizado, ou seja, nós passaríamos aqui um tempo de aprendizado, depois começaríamos a entrar num tempo de desgaste. Porque se o sofrimento ele é importante para o nosso aprendizado, depois que eu aprendi e continuar sofrendo, isso não seria produtivo. Naturalmente é uma ousadia nossa tentando entrar na mentalidade do Criador para julgar aquilo que é produtivo ou que não é, mas o nosso raciocínio já leva a isso. Daí então a nossa existência hoje, tendo uma expectativa de vida, por exemplo, aqui no Brasil de quase 74 anos de idade, que é a média que nós temos hoje no Brasil, é algo significativo. 70 anos é o suficiente para que a gente possa aprender uma série de lições, desenvolver uma série de valores, e a partir do momento em que nós desenvolvemos, retornamos então ao mundo espiritual para darmos continuidade nesse processo de lapidação, né, de aperfeiçoamento do espírito. E aí então, depois de determinado prazo, volta ao mundo físico. Então, essa intercalação de etapas, ora mundo físico, ora mundo espiritual, é necessário para todos nós. E não apenas nós, que nos encontramos já nessa condição evolutiva do espírito, mas para todos os princípios inteligentes que também estão com as suas vivências pré-programadas. Ainda que seja um dia, ainda que seja ali algumas poucas semanas, pegamos um inseto que viveria um dia, para esse inseto, essa interação com o mundo físico faz parte desse processo. Como isso acontece, a gente não sabe. Nós não temos como sondar o que acontece nesse ambiente, o que acontece nesse grau de evolução, mas nós lembramos que estar aqui presente é importante e retornando ao mundo espiritual e sabe lá o que acontece com ele também é necessário. Daí então a destruição
no sentido de transformar, é absolutamente necessário para todos nós. Perguntou aqui se o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. Sabemos que sim. Nós estamos aqui nos auxiliando o tempo todo e ao mesmo tempo também nos destruindo uns aos outros, ainda que não de um modo intencional. Quer dizer, eu não quero a destruição, mas eu preciso praticar esse ato, preciso participar desse processo para a minha sobrevivência, ao mesmo tempo que eu contribuo inconscientemente para a evolução de outro ser. Então nós vemos ali, vai um leão devorando uma gazela no meio das savanas africanas. O leão simplesmente está se alimentando. Para a gazela, aquele momento de libertação do princípio inteligente é necessário, para que ela passe por um processo de reelaboração desse princípio para evoluir. Mais uma vez, nós não conhecemos, não sabemos exatamente o que se passa nesse processo todo, mas sabemos que é importante, que é fundamental. Principalmente quando nós começamos a entender a lei da natureza. Que para nós é ainda um grande enigma. Nós entendemos a lei da natureza dentro do nosso ponto de vista muito pobre, muito simples. Mas sabemos que ele é justo, que ele é lógico e que ele é necessário. Que ela é necessária a aplicação dessa lei. Então esse instinto de destruição, para nós significa assim, a destruição parece que nós estamos bombardeando uma região. Não. Como eu disse para vocês, de repente nós, retirando uma laranja de uma laranjeira e espremendo para fazer um suco, nós estamos destruindo aquele ser. O fruto faz parte daquela árvore. Quando nós retiramos, nós estamos destruindo, porque ela começa a morrer a partir dali. Então a destruição para nós significa simplesmente participarmos de um processo de renovação. Quando nós plantamos ali um arrozal, o arroz por si só, o pé de arroz é uma planta, é um vegetal. De repente nós passamos com uma colheitadeira, cortamos tudo ali, estamos participando num processo de destruição. Aquele princípio vital que se encontra ali está sendo reelaborado. Então nós fazemos isso inconscientemente. Nós buscamos a nossa alimentação. Nós podemos desmatar, nós podemos cortar as plantas, nós podemos de repente começar a matar animais para a nossa alimentação. Fazemos isso por uma necessidade, mas inconscientemente participamos da renovação. Na 729, se a destruição é necessária para os seres, para a renovação dos seres, porque a natureza nos cerca de meios de preservação e conservação, e aquele equilíbrio. Nós destruímos aquilo que é necessário, mas buscamos a nossa autopreservação. E isso é uma condição de todos os seres, dos mais primitivos aos mais desenvolvidos que somos nós. Se nós pegarmos um pernilongo que se encontra ali parado em cima da mesa e nós tentarmos matá-lo, se ele tiver tempo ele vai fugir. E por que ele vai fazer isso? Porque ele traz dentro de si mesmo um instinto de sobrevivência. E isso a natureza também o dotou para que ele possa viver tanto quanto possível, o máximo que for necessário, para que ele possa se desenvolver nessa etapa terrena. E depois no mundo espiritual, como isso acontece, passa ali alguns segundos, se ele tem uma reencarnação imediata, se ele fica ali sendo reelaborado de alguma forma, isso aí já faz parte dos mistérios do mundo espiritual que nós desconhecemos. Mas certamente traz esse ser, traz um instinto de conservação, como todos nós. E aí na questão 730, que é a que nós vamos entrar a partir de hoje, filhinha, pode colar por favor, bom dia pessoal que chegou. 730, desde que a morte pode conduzir-nos a uma vida melhor, e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se temer, por que o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Aqui é uma pergunta muito justa. Quando nós começamos a ter uma imagem do mundo espiritual, seja ela por que perspectiva for, pela perspectiva espírita, pela perspectiva católica, evangélica, seja lá qual for. Quando você fala assim, olha, quando você morrer você vai para o céu. E aí então você pergunta, mas me dá uma ideia do que é esse céu. Aí ele começa a dizer, é um lugar onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde só tem felicidade, onde nós desfrutamos da plenitude de estarmos na presença de Deus, dos anjos. Isso na linguagem, naturalmente, das religiões que alimentam ou aceitam essa visão. Então a gente começa a imaginar um lugar maravilhoso, fisicamente maravilhoso, emocionalmente pleno. Então, se nós buscamos nesse mundo espiritual, nesse paraíso, nesse céu, esse lugar perfeito, a pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui então? Por que eu não posso acelerar essa transformação e ir logo de uma vez para lá? Para o mundo, para os espíritas,
Nós buscamos as esferas superiores, onde nós temos ali a comunicação com os espíritos, seja na linguagem, trazendo ali a visão das colônias espirituais, seja trazendo nas dimensões espirituais, imateriais, seja lá como for. A gente sempre imagina que há um lugar melhor no mundo espiritual para aqueles que são merecedores. E então, se eu me considero razoavelmente merecedor, ainda que muito pobre, eu não faço tanto mal, não faço mal intencional, procuro sempre manter o equilíbrio, sempre fazer as coisas em ordem, sempre procuro ajudar, então eu me considero uma pessoa relativamente boa, comparada com a maldade que nós vemos pelo mundo afora. E aí então eu penso, se eu sou uma pessoa que de repente tem ali o mínimo de merecimento, posso até não ficar na sala de estar dos grandes, né, das dimensões mais elevadas, mas ainda que eu fique no porão, vai? Ainda estou nessa condição das esferas mais elevadas. Por que eu não posso acelerar esse processo para ir logo para lá? E essa é a pergunta que os espíritos fizeram. Mais uma vez a pergunta: desde que a morte pode conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se temer, por que o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Entre o céu e o mundo físico, entre os planos superiores e o mundo físico, existe aquele momento de transformação, que é a morte. E tem uma passagem interessante, um ditado popular, uma frase popular, que diz assim, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Por que isso tudo? Porque a morte para nós é um processo que nos atinge fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. E ele é um grande mistério, principalmente dentro do modelo que nós vemos hoje, que a mídia passa para todos nós através dos filmes, através da literatura, através da arte de modo geral. Ou mesmo através da realidade, que é vista sempre por um lado negativo. Então a gente vê a morte como uma destruição, e a gente teme a destruição. Eu não quero ser destruído para me ver daquela forma, então eu fujo do processo. Na verdade eu não fujo do mundo espiritual, eu fujo daquele momento. Muitas pessoas pensam assim, como é que você gostaria de morrer? Aí uns dizem assim, olha, eu quero que seja uma morte rápida. O outro diz assim, eu quero que seja uma morte quando eu estiver dormindo. Eu quero morrer num momento que seja muito feliz para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo. Cada um começa a escolher então o seu modelo de transformação. Mas aí então a gente percebe que mesmo assim a gente escolhe, já que tem que passar por esse processo, que seja da melhor forma. Que não seja tão doloroso. Mas independente do acontecimento, independente do fato, nós tememos aquele momento porque nós vamos perder alguma coisa que foge do nosso controle. Ou nós vamos entrar numa fase que foge completamente do nosso controle. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai ter sofrimento. E como nós instintivamente evitamos o sofrimento, não precisa ser o sofrimento da morte. O sofrimento da fome, o sofrimento do frio, o sofrimento de uma doença, de um machucado, de uma queda. Qualquer tipo de sofrimento para nós, ele acaba sendo, ou nós tentamos evitar. Se nós não temos condições, o jeito é encarar. Mas se nós pudermos escolher, escolhemos sempre algo que nos proporciona bem-estar. E a morte, não pela morte em si, mas pela destruição que ela representa, nos tira daquela condição de bem-estar e nos gera aquele tipo de temor, aquele tipo de preocupação. Por isso, então, a gente lembra sempre que o homem tem isso como instinto, é um instinto de conservação. Mas os espíritos respondem quando Kardec pergunta por que a gente tem esse medo. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. Essa frase é fundamental. Sem esse instinto, alguma coisa que o obriga a se manter aqui no mundo físico, alguma coisa que faz com que ele tema aquilo que possa gerar algum tipo de sofrimento, no momento em que ele se encontra em dificuldade, ele não vê perspectiva, ele simplesmente se entrega para aquele momento para poder fugir dela de alguma forma. E aí, então ele diz assim, já que a destruição é a melhor opção que eu tenho, então vai ser ela que eu vou escolher. E nesse caso nós vemos ali nos casos de suicídio que são registrados, e a gente lembra que é muito fácil a gente falar do suicídio olhando de fora, mas quem já teve intimidade com esse processo, seja pessoalmente, ou seja convivendo com alguém que já passou por isso, seja familiar, seja profissionalmente,
os profissionais da área de saúde, da psicologia, que lidam com pessoas que passam por essas dificuldades, imagina que quando ele chega naquela opção é porque ele chega pelo desespero. Em que o seu desespero é muito maior do que a sua vontade, do que o seu instinto de conservação. Por isso que no caso, o suicídio é chamado de autodestruição. Então é porque ele perde o equilíbrio e o seu desespero se torna muito maior. Já é uma questão psicológica e não simplesmente uma escolha racional. Não vê saída para aquilo que está vivendo. E esse desânimo vem exatamente porque o desânimo conseguiu fazer com que conseguiu superar a sua necessidade, a sua responsabilidade de continuar aqui vivo no mundo físico. E continua: a voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede, mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Aqui a gente fala de uma questão de fé. Bom dia, pessoal que chegou. Naquela questão de fé, dizendo assim: olha, eu estou vivo pelas minhas próprias forças. Eu estou vivo porque eu sou capaz. Eu estou vivo porque eu tenho condições de me manter. E a gente, quando não tem essa percepção de que existe uma força muito maior nos sustentando, que nós fazemos parte de alguma coisa que foge à nossa compreensão, aí então já entra numa questão de crença, numa questão de fé, e a gente sabe que o mundo hoje tem uma visão de Deus bastante distorcida da sua realidade. Cada um faz a sua interpretação de acordo com os ensinamentos que são passados. Mas como é que com a nossa mente tão limitada nós somos capazes de entender algo que é infinito, que é imensurável para todos nós? Então nós fazemos interpretações a respeito de Deus, mas não conseguimos defini-lo. Até porque eu acho que nós vamos demorar um tanto ainda para chegar na condição em que nós seremos capazes de fazer uma definição correta de Deus, né, dessa força superior. Então nós fazemos parte de um sistema evolutivo, onde nós contribuímos para a evolução e nós também evoluímos ao mesmo tempo. Mas para isso, para que a gente possa trabalhar, é necessário que nós tenhamos uma motivação. E essa motivação significa exatamente a vontade de viver. Que ela já vem para nós embutida no nosso inconsciente, para que a gente sempre persista diante das dificuldades. Do contrário, a gente vai perceber que isso simplesmente vai gerar o caos. E esse caos significa nós nos entrarmos em determinado grau de perturbação, que nós não seremos capazes de dar um passo além daquilo que nós somos hoje. Me lembro quando se fala em suicídio, nós vamos entrar um pouquinho mais para frente aqui no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Me lembro que já comentei com vocês também, que durante a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali os nazistas, em especial na Europa, combatendo e sendo combatidos por franceses, ingleses, americanos, russos, e outros países que colaboraram com essas forças. E aí então, no momento em que começou então a derrocada do poder nazista, e os países combatentes, em especial os Estados Unidos e a União Soviética, e em especial mais ainda a União Soviética, começaram a invadir a Alemanha, eles eram chamados de animais, os soldados soviéticos, porque eles perceberam, eles lembravam que os nazistas naquela época invadiam seu país, invadiam várias regiões, e não apenas destruíam aquilo que eles tinham, mas também violavam os direitos das pessoas. As mulheres eram estupradas, os homens eram assassinados, tudo aquilo que diz respeito à guerra que a gente vai estudar em breve. E como contrapartida, quando os soviéticos começaram a invadir, a dar o troco nos nazistas invadindo a Alemanha, os soldados soviéticos estupravam as mulheres com toda a naturalidade. E ali então começava a vir aquele terrorismo de que os soviéticos estavam chegando, e as mulheres seriam estupradas, os homens seriam assassinados, as crianças seriam violentadas. E aí então houve uma série de suicídios coletivos, que as pessoas, com medo do que viria a acontecer, optavam pelo suicídio. Mais de 3.000 mulheres, com seus familiares também, cometeram um suicídio antes da chegada dos soviéticos.
E então nós percebemos assim, né, o equilíbrio ou o desequilíbrio provocado naquela situação extrema, onde as pessoas já não valorizavam mais a vida, mas o medo era muito maior do que o sofrimento. Então elas diziam, se você ficar vivo, vai acontecer isso. Pais assassinavam filhas, dizendo, eu prefiro ver você morta do que você sofrer aquilo que aqueles animais vão provocar. E depois eles se matavam também. Então aconteceu naquele período algo completamente fora do que as leis naturais prevêem, mas isso como um processo de transformação do indivíduo, fazendo parte do contexto que ele mesmo criou. Então, quer dizer, o seu medo foi muito maior do que a sua vontade de viver. Entrou numa fase de desequilíbrio. Mas saindo dessas situações extremas, onde o indivíduo encontra ali o mínimo de condição para a sua sobrevivência, ele faz de tudo, ainda que ele tenha que mendigar, ainda que ele tenha que pedir comida, ainda que ele tenha que morar nas situações mais degradantes, ele continua vivo. A gente percebe isso nas grandes cidades, onde existe ali uma diferença social muito grande. A gente vê isso nas nações que se encontram numa condição de pobreza significativa, onde eles imploram pela vida. Tivemos recentemente ali um terremoto no Haiti, a nação mais pobre das Américas, e ali então vemos as pessoas que mal tinham o que comer, mal tinham o que vestir, não tinham mais onde morar, tamanho a destruição que foi provocada, e ainda assim elas imploravam pela vida. Elas estavam embaixo dos escombros implorando para serem socorridas. E aí então, dentro dessa visão que a gente começa a analisar com mais profundidade, começamos a ver então que força é essa que faz com que as pessoas continuem vivas. É exatamente esse instinto, mesmo elas sabendo, porque elas eram religiosas. Então elas pensam assim, olha, mas tenha fé porque no mundo espiritual, lá no céu, seja lá para onde você for, você vai encontrar uma condição melhor. E ele ficava implorando, mas eu não quero morrer, eu não quero morrer. É um pavor dessa transformação, que é exatamente esse pavor que faz com que ela se mantenha viva. E analisando dentro dessa perspectiva, a gente começa a ver como é interessante, como são interessantes os mistérios da vida que a gente não consegue ainda desvendar. Simplesmente entender que as pessoas lutam, sabe Deus por quê, mas elas simplesmente lutam porque têm que lutar. Não sabem, mas mesmo assim elas fazem, ainda que inconscientemente. Na questão 731, desculpem, Kardec volta a perguntar, por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Que é uma pergunta interessante, porque quando nós estudamos sobre a lei de conservação, deixa eu voltar um pouquinho aqui no nosso livro dos Espíritos. Está aqui, ó, lei de conservação. Meios de conservação, lá no item 2 do capítulo 5, e aqui no item 1, destruição necessária, quando Kardec pergunta aos espíritos por que isso nós temos os meios de conservação, por que nós encontramos também situações em que a destruição faz parte desse processo natural. Os espíritos respondem o seguinte para nós: o remédio ao lado do mal, já o dissemos para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Isso significa o seguinte, que se por acaso todos nós fôssemos dotados apenas pelos meios de conservação, e nós não fizéssemos parte desse processo destrutivo, nós não trabalharíamos, nós não contribuiríamos para esse processo de transformação do mundo, de renovação. A renovação da natureza, a renovação dos indivíduos, a renovação da sociedade. Nós continuaremos estagnados na mesma situação porque nós não conseguiríamos ver a vida de um modo diferente, porque esses indivíduos que vão reencarnando e desencarnando, cada um levando o seu contributo e cada um trazendo o seu contributo. E aí então nós vamos contribuindo, quer dizer, passando o bastão, geração após geração, fazendo com que o mundo evolua, fazendo com que a sociedade se transforme, com que os valores se desenvolvam. Então nós vemos o quê? Que esses agentes destruidores contribuem para essa renovação. Mas eles contribuem de um modo equilibrado. As coisas só acontecem no momento que devem acontecer. Do contrário, se nós não tivéssemos esse meio de conservação, nós mesmos facilitaríamos as coisas. Nós diríamos assim, bom, já que tudo vai ser destruído mesmo, então eu vou dar o primeiro passo. Pronto. Resolvi o problema. Então, coloca para nós o seguinte, as coisas têm um prazo previsto para acontecer. Mas só vai acontecer quando chegar esse prazo.
Do contrário, até lá, eu vou continuar persistindo até que chegue o momento em que isso vai acontecer. Agora, isso tem um lado negativo, talvez, na nossa visão limitada, porque ao mesmo tempo que nós somos dotados de uma vontade, que a gente pode chamar de carga vital, não é nada energética, é só uma expressão que eu estou usando agora. Essa carga vital seria a vontade de viver. Quando de repente nós somos arrancados da vida, os espíritos normalmente sofrem no mundo espiritual no primeiro momento. Aquele processo de perturbação em que ele se encontra, somando o desconhecido, somando o medo, somando o receio, somando o apego, somando ali uma série de valores positivos e negativos, naquele momento em que o espírito retorna ao mundo espiritual, em que ele percebe que ele deixou o mundo físico, todos esses valores começam então a se misturar. E a sua cabeça começa a girar. É aquela vontade de viver e ao mesmo tempo não se vendo mais vivo. E aí então é o grande trabalho que o mundo espiritual tem, um trabalho psicológico. A gente lembra que psicologia não é necessariamente algo, um atributo da humanidade, dos encarnados, mas psicologia é a capacidade de lidar com as emoções, com as ideias, com os pensamentos. Então a psicologia existe no mundo espiritual e existe no mundo físico. Enquanto houver mentes pensantes, nós teremos a psicologia que pode lidar com as suas angústias, com as suas aflições. E no mundo espiritual, os indivíduos, os espíritos, que são responsáveis pelo acolhimento daqueles que desencarnam, certamente são aqueles dotados de grande conhecimento da psicologia humana. Para poder explicar, olha, você tá numa condição diferente, o seu sofrimento é temporário, porque você vai se adaptar logo. Então, quer dizer, a nossa condição ainda primitiva, no que diz respeito ao entendimento do mundo espiritual, e a gente fala condição primitiva, basta ver o nosso mundo hoje como ele é. E a nossa relação que nós temos com os espíritos, com o mundo espiritual. A gente fala de religiões, a gente fala de crenças pessoais, cada um fazendo uma interpretação. Então, na verdade, nós muitas vezes estamos muito mais nos iludindo com a vontade que nós temos que as coisas sejam de tal ou tal jeito, do que estarmos afinizados com a realidade. Hoje nós temos a doutrina espírita que nos traz informações do mundo espiritual. E ainda assim nós fazemos uma interpretação, às vezes um pouco equivocada, porque nós queremos transformar aquilo que os espíritos nos dizem naquilo que nós acreditamos. Então é um processo de aprendizado que nós estamos vivendo, de entendimento de uma nova realidade, de entendimento de um novo plano, e tentando se adaptar a ele. E a gente percebe essa realidade daquilo que é instintivo para nós, a vontade de viver, e o conhecimento do mundo espiritual. E aquela história assim, olha, todo mundo sabe que todos nós somos espíritos, todos nós somos imortais, que no mundo espiritual, quando nós estamos equilibrados, não há sofrimento, não há angústia, não há apego. Nós vamos vamos viver o nosso desenvolvimento de um modo absolutamente tranquilo. Muito bem, todos nós entendemos isso, mas a pergunta é, quem aqui não tem medo da morte? Quem aqui não tem medo de perder um ente querido? E eu coloco perder com ênfase, porque a impressão que nós temos é que é realmente uma situação de perda. Então nós continuamos ainda sentindo isso tudo, apesar do conhecimento que nós estamos aos poucos absorvendo. Então vemos que a natureza nos provém com determinados atributos para continuarmos aqui presentes, enquanto que a nossa razão começa a trabalhar, a analisar isso tudo. Então, já que esse processo de destruição vai acontecer, nós vamos contribuir para que ele aconteça da forma menos dolorosa, menos traumática possível. Para chegar no mundo espiritual dizendo assim, olha, eu não queria vir. Afinal de contas, eu me encontro ali, né, com a minha família, eu me encontro com as minhas posses, com os meus sonhos que são realizados. Então eu não queria vir, mas já que eu estou aqui, aí depois que a gente se adapta no mundo espiritual, a gente pensa assim, por que eu não vim para cá antes? Onde tanto sofrimento, tanto apego, tantas limitações, era aquilo que regia os meus interesses. Brás colocou, eu aposto muito na projeciologia para buscarmos esses equilíbrios após a morte. Olha, Brás, é interessante, tem aquele documentário, deixa eu pegar aqui o nome dele exato, porque eu não tenho aquele em mente. Quer ver rapidinho, pessoal? Só que abrir meus arquivos, que eu já passo para vocês. É um documentário intitulado... Aonde está você? Espera aí.
É um documentário que fala sobre experiências de quase morte. Eu teria que procurar aqui com mais atenção, que eu me esqueço. Mas são experiências de quase morte. Alguns documentários que foram produzidos na década de 80. Está aqui, ó, A Vida Depois da Morte, chama Beyond and Back, que é uma série de entrevistas com pessoas que viveram experiências de quase morte. E elas, acidentes, doenças e tudo mais, e elas depois acordaram e falaram assim, olha, eu vi aquele túnel com aquela luz que me atraía e eu encontrei com pessoas, tive sensações maravilhosas. E o relato que elas têm depois de terem vivido essas experiências é que a morte mudou a sua face. A morte já não é mais algo a se temer. Porque lembrou o quê? Porque o principal ponto que a gente observa com relação à morte, muitas vezes não é o processo em si de destruição do corpo físico, mas a pergunta é o que você vai encontrar do outro lado. É o medo do desconhecido que gera muito mais pânico do que necessariamente o sofrimento físico naquele momento de você passar por uma doença, de você sofrer um acidente, coisa e tal. Então, mas essas pessoas que viveram a experiência de quase morte trouxeram relatos dizendo assim, olha, eu não tenho mais medo da morte, porque agora eu sei o que tem do outro lado. Agora eu sei como as coisas são. Então você falou sobre projeciologia, uma técnica de emancipação, uma técnica de desdobramento, que pode ser muito bem aproveitada se for bem direcionada. Talvez isso no futuro seja algo comum para todas as pessoas, no intercâmbio com o mundo espiritual, onde você não precisa que a natureza te chame para o mundo espiritual, mas você provoca, onde você provoca esse tipo de desconexão com o mundo físico. Então talvez isso seja positivo no futuro, a gente vai saber isso com o passar do tempo. Porque por enquanto essas experiências são meio alucinações, segundo aqueles que são mais céticos. Porque isso é alucinações, porque isso, né, essas situações é uma alucinação, porque são experiências de autoindução, mas que não existe nada de errado, não existe nada de lógico nisso tudo. Conforme a ciência vai evoluindo no entendimento do espírito e no entendimento da relação que nós temos com o mundo espiritual, a experiência de quase morte, sendo uma técnica que qualquer pessoa pode treinar, não significa necessariamente que ela vai conseguir, porque você tem vontade de fazer, mas não significa que você consiga. Assim como a própria hipnose. A hipnose eu posso estimular, eu posso me submeter a um processo de hipnose, mas não conseguir me desligar. Então tem pessoas que não têm tanta facilidade assim, mas a partir do momento em que isso foi estudado e for praticado por pessoas que tenham equilíbrio, consigam direcionar bem a sua mente durante esse momento, talvez esse contato com o mundo espiritual mais próximo, com Deus Beta, esse contato com o mundo espiritual facilite o entendimento dessa nova realidade que ela procura buscar. A Brás colocou, a doutrina só falou da probabilidade da emancipação, mas não deixou nenhuma técnica para isso, e nem deixaria também, Brás. Porque esse é o grande problema, porque a doutrina, como sendo uma doutrina que traz para nós um conhecimento do mundo espiritual, e entendendo também as limitações que todas as pessoas têm para poder lidar com esse novo processo, talvez hoje, nesse momento, ela não induza e não estimule as pessoas a praticarem a projeciologia. Mas talvez no futuro seja assim, olha, já que você tem entendimento do mundo espiritual e você tem equilíbrio para tal, então essa técnica pode ser algo valioso, assim como a própria técnica de regressão de memória. Tendo técnica de regressão de memória, você consegue também acessar seus arquivos do inconsciente, desde que você tenha acesso a eles, para ter também um conhecimento além dessa realidade que a gente tem. Então a questão é, você está aqui vivendo hoje, entendendo o mundo espiritual, mas o importante é que os pés fiquem no chão hoje. Porque do contrário as pessoas vão passar o tempo todo dormindo, emancipadas, sem viver os seus compromissos reais. Talvez seja essa a preocupação que a gente veja hoje com os espíritos no que diz respeito a essas técnicas que são utilizadas hoje. E a irmã X colocou para nós, a mediunidade de Valdo Vieira foi suspensa dada a prática dessa técnica, notadamente a psicográfica. Eu não sei se foi necessariamente por causa disso, irmão X, eu não diria. Não sei te afirmar, mas essa é a minha opinião. Eu diria assim que talvez pelo distanciamento do trabalho. Não porque ele diz assim, olha, você começou a fazer isso, então você vai perder aquilo. Já que você não se interessa mais por fazer isso, isso foi adormecendo.
Talvez seja por isso, eu virei mais por esse lado, não como um castigo, olha, você vai perder porque você está se desviando. Se fosse assim, pessoas do mal, pessoas negativas, destrutivas, não seriam médiums. Né? Então, já que o seu compromisso era aquele, e você se desviou do seu compromisso, então que isso se adormeça. Né? Talvez seja por isso, né? Eu colocaria dessa forma. O Reinaldo colocou para nós aqui um artigo do nosso amigo Jorge Hessen, tratando da experiência de quase morte confirma a imortalidade. Né? Tá aqui, ó. Então são experiências que vêm sendo feitas, inclusive aqui no Brasil. A gente lembra que o Dr. Alexander Moreira Almeida, que nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui na nossa sala, é psiquiatra lá de Juiz de Fora, né, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem participado com um grupo de psiquiatras, de cientistas, da análise de experiências de quase morte. Isso foi divulgado inclusive no Globo Repórter que passou recentemente, e também foi alvo, né, de interesse da revista Super Interessante, um artigo um tanto quanto discutível pelo título, né, Ciência Espírita é o título da revista, e quando a gente coloca Ciência Espírita dá a impressão de que o Espiritismo inventou uma nova ciência. Né, então o título acabou sendo questionável, mas ele foi entrevistado, e foi também, o seu trabalho foi apresentado nesse artigo, em que ele procurava estudar ali o relato dos pacientes que traziam descrições sobre experiências espiritualistas no momento de cirurgias, né, no momento de comas em que eles se encontravam e que eles se submeteram, e trazia para nós ali algumas respostas, mas isso aí acaba não sendo, né, como o Reinaldo colocou para nós aqui, né, esse título, ele acaba sendo bastante perigoso. A experiência de quase morte confirma a imortalidade. Então, partindo do princípio de que o espírito não pode ser comprovado cientificamente, é difícil a gente dizer que há uma confirmação da imortalidade. Mas nós temos evidências, aí sim seria o mais certo, evidências de que essas experiências trazem para nós uma certa realidade pela combinação. A combinação de depoimentos, uma pessoa aqui fez um relato, uma pessoa na Dinamarca fez um relato semelhante, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo. E isso são evidências. Então, confirmar é algo bastante, ainda um pouco distante da nossa realidade, pelo fato da gente não conseguir comprovar a existência do espírito. Se você não comprova a existência do espírito, tudo aquilo que diz respeito ao espírito não pode ser comprovado também. Como experiência de quase morte, mediunidade, imortalidade e assim por diante. Né? Mas aqui o que o Jorge trouxe para nós foi uma série de artigos sobre esse tema, que vale a pena vocês fazerem uma leitura, né? A preocupação do Jorge Hessen é sempre fundamentar bem as informações que ele apresenta. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso, está aqui então o artigo que ele apresentou para todos nós. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá então em frente para a gente continuar. Então, aqui o que nós vemos é exatamente essa questão do medo da morte. E as pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar isso tudo, nós temos os médiums, nós temos aqueles que viveram a experiência de quase morte, nós temos aqueles que desenvolveram a técnica da projeciologia, tiveram contato com o mundo espiritual e tiveram sensações muito agradáveis, só que nós tivemos outros também que foram bastante traumáticos. Deus me livre morrer para aquele lugar e viver isso tudo. Aí então aumenta muito mais o medo. Então, pelo fato de nós termos ainda valores ainda bastante imperfeitos, temos ali condutas muito falhas, o mundo espiritual se apresenta para nós com as suas duas faces. A face da plenitude e a face do terror. E a pergunta é, qual dos dois nós vamos nos afinizar? Com qual dos dois nós vamos nos afinizar? Do medo ou da felicidade? Então, enquanto nós estivermos vivendo essa oscilação de comportamento, nós teremos ainda uma dificuldade muito grande de entendermos o mundo espiritual. Mas a partir do momento em que o próprio mundo for se transformando, e essa é uma previsão que eu faço não como um profeta, não como um adivinho, mas pela lógica, que a gente começa a desenvolver pelo estudo da doutrina, a gente vê que se daqui a um século a nossa sociedade alcançar um equilíbrio moral melhor do que nós temos hoje, com mais amor, com mais fraternidade, com mais responsabilidade e tudo mais, o próprio mundo espiritual vai se encarregar de se manifestar com mais frequência e de nos oferecer também oportunidades de ter mais contato com eles. Quer dizer, nós sendo merecedores, o mundo espiritual se torna mais acessível para nós através de experiências, sejam elas mediúnicas, sejam elas anímicas. Mas o desprendimento do corpo para nós vai ser algo muito mais natural, até pela própria transformação do nosso corpo físico. Lembrando que a mediunidade
É um atributo orgânico, quer dizer, o nosso corpo físico nos oferece determinada condição de ter uma percepção mais desenvolvida do mundo espiritual. Então os nossos próprios organismos virão já preparados para termos essas experiências, sem medos, sem traumas. Porque hoje, se nós abríssemos as portas do mundo espiritual para todas as pessoas de todas as religiões, nós geraríamos um pânico generalizado. Porque muitas crenças seriam derrubadas, muitos valores seriam transformados. E aí então as pessoas simplesmente ficariam sem chão. As pessoas ficariam sem nenhum tipo de referência. Eu acredito tanto que o mundo espiritual é de tal jeito, que se eu ouvir de outra forma, isso vai modificar completamente e eu vou ficar desorientado. Então não é a hora ainda da gente ter as revelações claras. Nós temos ali, né, os fragmentos, as informações mais básicas, para que a gente pegue um livro, converse com alguém, tenha ali alguma experiência ou outra, mas tudo de uma forma bastante sutil ainda. Se nós acreditamos, por exemplo, se nós acreditamos que o que a gente vê hoje do mundo espiritual é o máximo que a gente consegue ver, a gente está ali completamente enganado. Nós estamos ali naquela cartilha, para quem é da minha época conhece o Caminho Suave, aquela cartilha, né, que tinha as Azá, nós estamos ali desenhando as primeiras letras, fazendo ali as bolinhas, seguindo os pontilhados, para entender o que é o mundo espiritual. Estamos começando o beabá. Né, Sandra? Pois é. A gente já está bem vivido já, hein? Então nós estamos aprendendo o beabá. Todo mundo se revelando, que beleza. Né? Então nós temos assim, né, os primeiros contatos, as primeiras nuances do mundo espiritual. E depois de um tempo, quando nós modificarmos os nossos valores e não temermos mais a morte pelo tipo de vivência que a gente tem hoje, já que a nossa vida é uma vida perturbada, a nossa morte também vai ser uma morte perturbada. Quando nós tivermos vida equilibrada, o mundo espiritual vai achar assim, chegou a hora de nos aproximarmos mais deles. E começarmos a mostrar para eles uma outra realidade, porque agora eles têm condições de perceber. Então essa é uma previsão que eu faço. Se vai durar 1 século, 2 séculos, aí a gente já não sabe. O que a gente sabe é que tem muita coisa para fazer ainda. Quando isso de fato acontecer, a própria ciência vai se preocupar em investigar e analisar. Né? Então eu passei para vocês ali o link do Jorge Heston, quem quiser conhecer um pouquinho mais, está ali. Né? O Eduardo colocou mediunidade que se verificou exuberante no médium Chico Xavier. O que a gente lembra também, né, o Eduardo, é que além do Chico, muitos outros médiums se apresentaram, mas assim, eles se destacaram muito mais pela conduta do que pela mediunidade. Porque do contrário, se você apresenta a mediunidade como sendo o ponto principal, e esse é um problema sério que a gente acaba observando de ficar endeusando aqueles que são médiums, nós temos que valorizar muito mais as ações que eles têm, a ação que ele tem, o tipo de conduta, os tipos de valores, os tipos de pensamentos, de ideias que ele tem na convivência com a sociedade. E ainda por cima é médium. E tendo essa conduta, a mediunidade, sendo para ele aflorada daquela forma, com tanta grandiosidade, tem contato com o mundo espiritual de um modo produtivo também, não simplesmente de um modo de curiosidade. Então o Chico e tantos outros que se apresentaram pelo mundo afora tiveram isso. Né? Exatamente, então para nós temos que valorizar o indivíduo. E o que o indivíduo faz com aquilo que ele tem. Isso é que era o mais importante para nós. O Brás colocou se Edgar Armon era médio. Eu não sei te dizer, Brás. Sinceramente não sei. A Lu colocou para nós, bom dia, Lu. São tantos médios desajustados que vemos que os exemplos se sobressaem. Né? Pois é. Então, quer dizer, mediunidade todo mundo tem. O bom uso da mediunidade, essa é a grande questão que a gente acaba percebendo. Vamos em frente. Questão 731. Por que ao lado dos meios de conservação já vimos isso? A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Aqui a gente já entra num campo mais delicado. Porque quando se fala em outros mundos, as informações que chegam para nós são aquelas informações pinceladas, né? Não são informações detalhadas, não são informações comprovadas. Mas partindo do princípio de que as orientações do mundo espiritual são orientações verídicas, já que nós estudamos uma doutrina trazida pelos espíritos, aquilo que eles nos passam traz a sua legitimidade. Então imaginamos mundos melhores, e o mundo se torna mais evoluído quanto menos material ele é. Se a nossa relação hoje ela é física com tudo, os nossos sentimentos se expressam através do físico,
A nossa agressividade se manifesta através do físico. A manutenção do nosso corpo tem que ser suprida também pelo físico, pela matéria. Essa é uma característica do nosso mundo hoje. Os mundos mais evoluídos valorizam muito mais os sentimentos e as ideias. Isso de um modo equilibrado. Ou seja, os prazeres são prazeres que o espírito busca dentro de si mesmo. Busca através das experiências que vivencia. Ele não precisa do canal físico para poder sentir o prazer. A gente não fala de prazer sexual. É o prazer da amizade, é o prazer da fraternidade, é o prazer do amor. São prazeres que nós ainda não conhecemos. Ou se conhecemos, eles vêm para nós de um modo muito confuso. Porque quando fala assim, nossa, eu sinto prazer em amar. Tá, mas você ama a quem? Você ama o drogado que está embaixo da ponte? Você ama aquele que está num presidiário, que está ali, que tem que cometer um crime? Ou você ama a sua família? Então a gente percebe que os sentimentos, os prazeres que nós sentimos no campo do afeto ainda são muito limitados. Não são assim aqueles prazeres incondicionais como acontecem nessas esferas superiores. Porque não apenas o sentimento é mantido, seria assim a maior referência, mas o entendimento sobre a própria natureza humana também é muito maior. Então eu amo as pessoas incondicionalmente porque eu sei que aquele que erra é porque ainda não entendeu. Então mesmo que ele me faça o mal, ele faz sem entender o que ele está fazendo. Naquela passagem clássica de Jesus, no momento da sua crucificação, quando ele diz assim, né, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. E aquilo dito com sinceridade é exatamente o amor que se torna incondicional. Quando pega alguém que te agride na rua, e a gente pensa assim, né, coitado desse irmão porque ele não entendeu ainda, mas eu o amo dessa mesma forma. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas nesses mundos superiores, onde o sentimento e o pensamento, a inteligência muito mais desenvolvida, os sentimentos muito mais puros, ali naquele caso mostra para nós que o físico tem muito pouca influência sobre o indivíduo. E por isso Kardec perguntou se a necessidade de destruição, que para você manter o corpo físico é importante que você alimente o corpo físico. Como dizem os espíritos para nós, é a carne que alimenta a carne. É a matéria que alimenta a matéria. Já nos mundos superiores, os corpos sendo menos grosseiros como são os nossos, e a alimentação tão pesada e tão agressiva como é a nossa alimentação, lá nos mundos superiores isso acontece de um modo diferente. As substâncias que eles absorvem são diferentes. A constituição dos seus corpos materiais são mais sutis. Daí então as influências são muito menores. Então perguntou aqui Kardec, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então a gente fica aqui, infelizmente, no campo da imaginação, tentando imaginar como é o mundo espiritual superior. Onde nós vemos assim, né, isso aí é uma coisa, algo muito subjetivo, né? Onde cada um traz ali a sua própria concepção de mundo perfeito, mundo menos materializado. A gente tenta imaginar assim fantasiosamente, né, como são os espíritos, como são seus corpos, de que modo que eles se alimentam. Aqueles indivíduos que param assim, olham para o sol e absorvem a radiação que vem do sol e se alimentam. São especulações nossas. Quando você olha e você vê aquele corpo translúcido, você percebe que ele não se machuca, porque ele não interage com um material que possa machucá-lo. Ele não cai, ele não fratura, ele não fica doente. O seu corpo tem ali tal constituição, de tal harmonia, que não existe uma célula que esteja em desequilíbrio, que possa gerar algum tipo de doença. Agora, quanto mais material, maior é a influência do exterior. E essa influência exterior, assim como das próprias energias, que são bastante densas, a gente lembra que o nosso próprio corpo perispiritual, pelos fluidos, pela natureza dos fluidos, né, que o constitui, são fluidos bastante densos ainda. Então seria mais ou menos assim, fazer uma comparação bastante grosseira. Imaginemos que o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, seria formado de água. Nos mundos superiores seria formado de vapor. Olha só a diferença de densidade entre essas duas matérias. Então o nosso pensamento tem um efeito de uma eletricidade
de 220 volts sobre o nosso corpo, enquanto que nos mundos espirituais é de 1 volt. Porque ali o pensamento é muito mais suave, muito mais harmônico. Esse é o modo como eu vejo esses mundos superiores. Porque fora isso, a gente não tem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de comparação. Então a gente procura sempre encontrar situações na nossa vida hoje, no nosso mundo físico, para tentar comparar aquilo que é mais com aquilo que é menos. Mas a gente não tem ainda elementos para poder fazer com que essas informações sejam para nós mais compreendidas, sejam mais compreensíveis. Então aqui mostra para nós que a necessidade de destruição ela é muito diferente nos mundos superiores. Ou seja, quanto mais evoluído ele é, menos ele precisa destruir, porque a própria natureza já oferece para ele tudo o que ele precisa. E a gente fala da energia sutil. A gente fala das energias, né, que simplesmente absorvemos por elas existirem do nosso lado. Eu não preciso de nada mais do que aquilo que tem à minha volta. Eu não preciso cavar a terra, eu não preciso cortar uma árvore, eu não preciso matar um animal. Eu simplesmente vivo absorvendo os fluidos que se encontram à minha volta. Então não há necessidade de destruir. Só destrói quanto maior a densidade do nosso corpo e a maior dependência que a gente tem da matéria. É o que os espíritos colocam para nós. O Brás colocou, Edgar Armon, em seu livro Exilados de Capela, diz que a vida lá é mais rarefeita que o ar que respiramos, né? É o campo da especulação, Brás. Então seja lá em que sistema for, em que país for, em que planeta for, ou melhor, em que planeta for, a gente lembra que quanto mais evoluído é o mundo, menos contato com a matéria ele tem. Isso para nós, independente de qualquer tipo de literatura, nosso próprio entendimento nos leva a essa conclusão. 733, olha só o que os espíritos continuam aqui falando para nós. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vê de seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Bom, o nosso corpo físico, ele vai ter essa constituição, ele vai ter essa organização ainda durante muito tempo. Não imagino a Terra deixando de ser material do jeito que ela é hoje. Mas certamente o nosso organismo vai se transformando, tendo necessidades de outras substâncias que não sejam essas tão grosseiras que nós temos hoje, e a própria destruição, o processo de destruição vai se transformar pela nossa capacidade de gerar outras fontes de alimentação, por exemplo, outros tipos de vestimenta, outros tipos de moradia. Então nós vamos encontrando novos recursos através da nossa tecnologia para evitar que a destruição que nós provocamos hoje de um modo tão primitivo seja superada por ações mais equilibradas, ações mais intelectualizadas. Então a gente vê, por exemplo, em vez de você pegar o couro natural, que vem como de fonte animal, nós podemos produzir, nesse caso, podemos produzir o couro sintético. Em vez de nós, por exemplo, nos alimentarmos da carne animal, lembrando que nosso corpo físico tem a necessidade de proteínas, nós podemos produzir proteínas sintéticas em laboratórios em substituição a essa proteína animal. Mas só que isso vai acontecendo aos poucos, lembrando que os grandes centros tecnológicos até são capazes de fazer essa substituição. Mas no nosso mundo hoje, tão desequilibrado socialmente, ainda não tem condições. Nós lembramos no nosso encontro anterior, nós falamos sobre o desequilíbrio, nós tivemos aqui um visitante na nossa sala, que ele colocou o seguinte, né, mas se o homem quisesse deixar de comer carne, ele deixaria. Ele se tornaria vegetariano pela sua própria vontade. Aí meu argumento foi simples, olha, fala isso para um afegão, que não tem terra para plantar e depende do pastoreio. Fala isso para um país que depende da pesca, na África, por exemplo, no litoral africano, que não tem terra para plantar, não tem tecnologia e só depende daquilo. Então, enquanto o nosso mundo estiver nessa condição de tamanho desequilíbrio, nós não conseguiremos fazer com que o nosso mundo todo se transforme de uma hora para outra. Mas já estamos encontrando recursos para isso.
O Braz colocou só que o produto sintético veio de uma grande destruição das eras anteriores. Não, Braz, a gente pensa sempre assim, hoje a tecnologia nos oferece isso. Nós temos condições de produzir produtos hoje em laboratórios de alta tecnologia sem destruição. Nós precisamos ainda da matéria, naturalmente, porque a matéria se cria da matéria. Se você tem um pozinho produzido sinteticamente, esse pozinho é matéria. Essa matéria saiu de algum lugar. Né? Tá aí o Hermes que pode falar para nós aí no seu conhecimento de bioquímica e farmacêutica que pode falar isso. Se você vai tomar um comprimido para dor de cabeça, esse comprimido é matéria. Essa matéria saiu de algum lugar. Aquele pozinho branco veio de algum lugar, ele não foi criado do nada. Então nós, pelo fato de estarmos ainda no mundo físico, nós dependemos da matéria. Só que nós vamos diminuindo a nossa relação. Nós vamos diminuindo a nossa relação com a matéria à medida que nós vamos buscando novos recursos de evitar essa ou aquela destruição. A destruição dos animais, quando que isso vai acontecer? Vai acontecer no momento em que a gente conseguir substituir a alimentação animal por uma alimentação saudável que não seja essa. E a alimentação vegetal, quando é que a gente vai conseguir substituir? Infelizmente no nosso mundo físico hoje a gente não tem como substituir. Não tem como fazer diferente. Então nós vamos modificando a nossa relação com a matéria, não simplesmente extinguindo a destruição. Não tem como. Se nós somos corpos materiais, nós dependemos dela. Né? Aí você colocou, né, o petróleo que usamos mesmo veio de grandes animais, sim, mas que a própria natureza fez com que ela se transformasse. Agora você não vai, por exemplo, numa fazenda, criar gado e você vai matar o gado para se alimentar. Nós estamos provocando a destruição. Não é uma destruição natural que aconteceu. Então isso vai acontecer daqui a quanto tempo? A gente não sabe ainda, é só a gente olhar. Qual é exatamente a disposição que a humanidade tem? Eu não falo dos governantes, eu falo da humanidade. Que a humanidade tem de transformar essa situação. Quando é que o homem vai deixar de ser egoísta e ser mais fraterno? Quando é que ele vai observar as regiões do planeta onde existe ainda fome? Porque a gente percebe, enquanto nós lançamos um satélite que custa bilhões de dólares para o espaço, nós temos uma pessoa pedindo um prato de comida. Então essa é a questão que vai se transformando. E a gente falou isso numa outra situação, e vale a pena repetir, que Carl Sagan, astrônomo, que foi muito popular na década de 80, por ter popularizado a astronomia para todos nós, americano, já desencarnado, vítima de câncer, ele classificava os mundos de 3 formas diferentes. Ele colocava primeiro um mundo primitivo, e esse mundo primitivo diz o seguinte: você depende de combustíveis fósseis para sobreviver. Muito bem. No mundo intermediário, é aquele mundo em que os combustíveis fósseis que provocam destruição, que provocam poluição, esses combustíveis fósseis são substituídos por combustíveis renováveis, como por exemplo energia solar, energia eólica, energia das marés, biocombustíveis. E em mundos mais evoluídos, são aqueles mundos que absorvem energias cósmicas. Essa era a visão que ele tinha. Onde as irradiações que existem no espaço seriam captadas e transformadas em energia elétrica para todos nós. Então essa é uma questão que a gente percebe o quê? Que são fases que a gente vai passando. Aí a gente pensa assim, mas a gente tem hoje os moinhos de vento que são capazes de gerar eletricidade. Tá, qual é a porcentagem de moinhos de vento que a gente tem comparado pela extensão do nosso planeta? Temos coletores solares, painéis solares de captação de energia. Muito bem, qual a quantidade dessas células? São muito poucas ainda. Então a gente tem uma dependência muito grande ainda de combustíveis fósseis. Estamos saindo daquela fase primitiva e começando a entrar agora na fase intermediária. Agora isso vai depender muito tempo ainda. A necessidade que nós temos de combustíveis fósseis ainda é muito grande. Sim, uma indústria... Já pensou uma indústria sustentada de energia renovável, Braz? É algo para nós ainda... Que é fora da nossa realidade. Nós não temos ainda... Temos ali fontes de energia que são capazes de serem geradas por essas fontes renováveis, mas ainda é muito pouco se comparado com a necessidade que o mundo tem hoje. Então, essa necessidade de destruição sempre vai existir entre os homens, ele vai se renovando. Nós temos ali carros híbridos que são movidos a energia elétrica, que são movidos a energia solar, que são movidos a hidrogênio.
mas ainda se encontra fora da nossa realidade. Você não pode chegar numa concessionária e falar assim, escuta, me dá um carro a eletricidade aí. Você vai ter que ir num local específico, pagar caro por isso, mas não é ainda aquilo que é o mais popular, aquilo que é o mais comum. Basta você ver São Paulo, né, uma frota que é absurdamente grande, todas elas com combustíveis fósseis ainda, né? Óleo diesel, gasolina, muito pouco ainda do álcool combustível. E aí carros velhos e tudo mais, porque é a nossa condição social. Nós só temos condições de comprar carros ainda desse jeito, não podemos pagar mais por isso. Mas já estamos começando a lidar com essa renovação. Agora, daqui a um século, em um século o nosso mundo mudou muito. O carro foi descoberto praticamente há um século. Agora nós estamos tratando de uma outra fonte de energia que, quem sabe, daqui a um século teremos novidades. Lembramos que os aviões que foram descobertos no início do século, Santos Dumont, os irmãos Wright e tudo mais, em 1904, 1906, hoje nós estamos em 1911, mandando homens para o espaço. Então imaginemos que no intervalo de um século, quanta coisa pode vir, ainda mais com o conhecimento tecnológico que nós temos hoje. Se nós pudéssemos viver 100 anos, nós veríamos muitas transformações. Só que a lei de destruição não permite que a gente viva tanto. Até porque o nosso corpo físico tem prazo de validade. Ele envelhece, ele enfraquece e perece. E o espírito continua. Continua para nós aqui, 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais. Aí a gente lembra de os animais sendo utilizados para alimentação, sendo utilizado para vestimenta, sendo utilizado para o trabalho, sendo utilizado para o entretenimento. Várias formas de relacionamento nós temos com os animais. Mas pergunta se nós temos o direito ilimitado da destruição dos animais. Respondem os espíritos. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Então nós vamos utilizando, nessa nossa relação com os animais, de acordo com a necessidade que nós temos. A partir do momento em que eu vejo que eu já posso evitar o consumo de produtos vindo de origem animal, já mostra que eu já consegui crescer, não apenas intelectualmente, mas a minha condição de vida também mudou. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente sábia, extremamente elevada. Jesus, na sua época, vocês se lembram? O que ele fez para alimentar as pessoas? Peixe. Nossa, mas Jesus destruindo os animais para poder alimentar as pessoas, era o que eles tinham naquele local. Então não basta apenas a minha boa vontade, é necessário que eu tenha condições para isso também. Então eu vou evoluindo, a sociedade vai evoluindo, o meu estilo de vida vai evoluindo, até que eu encontre uma condição em que eu já possa abrir mão de determinados tipos de recursos, como é o caso da nossa relação com os animais. 735, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Vamos acelerar? Que pensar da destruição que ultrapassa o limite das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Os espíritos respondem objetivamente que nem vale comentário. Predominância da bestialidade sobre a natureza animal. Essa bestialidade significa os prazeres fúteis, o prazer ainda primitivo, as ambições e a ganância primitiva, porque quando a gente fala sobre essa questão da caça, a gente fala também do desmatamento. Eu desmatei determinada região porque eu quero ganhar muito dinheiro naquele local. Eu tenho como divertimento a caça ou a pesca predatória, sem nenhum tipo de objetivo, porque isso me dá algum tipo de prazer, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Porque se eu busco um prazer espiritual, como é que eu vou sentir prazer destruindo alguma coisa que faz parte do meu meio ambiente? Continuam os espíritos. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. E aí nós temos muitos espíritos que chegam no mundo espiritual levando culpas e levando o complexo dos mais profundos pelo fato de terem caído em si e perceberem o que fizeram. Temos ali informações do mundo espiritual que não são verídicas, mas que a gente pode interpretá-las como tal, pela sua
pela sua clareza, pela sua lógica, que muitos dos indivíduos que viveram pelo abuso e da destruição renasceram em regiões de grande penúria para poder valorizar o mínimo para a sua sobrevivência e não terem condições de expandir as suas ambições. A lei de causa e efeito. Já que você abusou e destruiu, você vai ter que aprender a viver com o mínimo para valorizar aquilo que você não tem, porque antes você tinha e desperdiçou. Hoje você não tem e seu instinto de sobrevivência vai ter que te fazer viver em cima daquilo. Então hoje nós vemos ali fazendeiros, criadores, consumidores, porque a gente dá a impressão que só eles têm culpa, né? Quem consome sem necessidade, simplesmente por prazer, também tem essa responsabilidade. Eu não precisava fazer isso, não precisava estimular a indústria da destruição, mas eu estimulo porque eu ainda sinto prazer. Só que existe uma diferença em eu ter um prazer primitivo e eu alimentar uma ganância. Então, quanto maior o meu desejo de destruir, maior é a minha responsabilidade. Se eu promovo uma destruição ou participo dessa destruição sem a vontade de destruir, se tivesse opção faria diferente, aí então a culpa vai diminuindo, mas ela não deixa de existir enquanto eu participar dessa destruição. 736, para finalizarmos agora. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? Temos ali, né, alguns povos que pregam, né, que trazem ali as suas crenças, que trazem as suas leis para a preservação de determinadas espécies. E a pergunta é, eles são realmente evoluídos nesse escrúpulo de evitar essa destruição, desse excesso? Os espíritos respondem, é um excesso, num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda a espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então ali é louvável que você promova a preservação de ambientes, de espécies. É louvável. Mas qual é a motivação que você tem? Tudo aquilo que leva ao excesso por superstição, por ambição, por uma imposição individualista, por egoísmo, isso é negativo pelo tipo de sentimento que o mobiliza. Mas certamente o resultado é positivo. Então há aquele equilíbrio entre os atenuantes e os agravantes. O atenuante você preserva, o agravante você tem um sentimento negativo. Qual dos dois que vai predominar? No fim das contas eu posso chegar numa... Se tivéssemos um julgamento, dizer o seguinte, olha, eu te acuso de você ser fanático e ter essa atitude. Aí vem depois o advogado de defesa e diz assim, tudo bem, mas eu o absolvo pelo fato dele ter ajudado na preservação. Então a gente vai pesar nesse caso qual foi o mal maior ou qual foi o bem que foi promovido. E aí então a gente vai se... Porque nesse caso aqui, aquele que preserva, aquele que evita a destruição, ele já deu um passo significativo, ele só precisa mudar a mentalidade dele. Agora nós temos aqueles que promovem a destruição com convicção. Isso é necessário, eu preciso fazer isso. Eu tenho uma empresa de extração de minerais. E aí então eu vou numa floresta, desmato a floresta, abro um buraco lá embaixo, jogo toxinas naquele terreno, porque isso é necessário. Eu preciso ganhar dinheiro. E aí então depois do mundo espiritual, escuta, por que você quis ganhar tanto dinheiro? Era para fazer o bem para alguém? Ou você queria o seu bem pessoal? Não, eu tinha que manter minha família, meu padrão de vida. Então você destruiu tudo aquilo para poder manter seu padrão de vida. Então você tem determinada responsabilidade. Mas eu fiz aquilo porque eu precisava, era a minha fonte de renda da minha empresa, eu tinha milhares de empregos, eu tenho uma consciência com aqueles funcionários. Tudo bem, então o erro que você cometeu acaba sendo amenizado pela intenção que te moveu. Só que no mundo espiritual a gente não tem ilusão, né? Você não pode chegar e falar uma coisa pensando outra. Lá você é aquilo que você pensa. É uma placa luminosa armada em cima da sua cabeça e o que você pensa aparece. Pelas vibrações, pelos seus pensamentos. E ali então os indivíduos são analisados e são julgados, e nós seremos assim também, por aquilo que nós somos de fato, pela pureza da nossa essência. E aí então aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer serão examinados de acordo com as nossas intenções e capacidades de realizações.
Então, resumindo, pessoal, desse nosso aqui, destruição necessária e destruição abusiva, nós nos encontramos numa condição existencial em que nós precisamos ainda de determinadas fontes, determinados tipos de material, determinado tipo de alimento para a nossa sobrevivência. Mas o resumo é que primeiro nós temos que ter a consciência daquilo que realmente é necessário, daquilo que realmente é abusivo. Quando nós tivermos essa consciência, a gente vai deixar de desperdiçar esforços e desperdiçar aquilo que a natureza pode nos oferecer. Os indígenas têm essa consciência de você chegar e falar assim, olha, você vai caçar e você traz aquilo que a gente vai comer. Porque não tem estoque, não tem frigorífico, simplesmente se alimentar daquilo que é necessário. A sociedade começa então a alimentar a sua ganância, a sua ambição, com a acumulação de patrimônio. Então o que importa é você ter mais, não importa você ter. Porque a gente quer ter luxo, a gente quer ter conforto, quer ter oportunidades, e isso os recursos que nos oferecem. Só que para poder gerar esses recursos, a natureza tem que nos proporcionar, tem que nos oferecer ali os produtos que a gente vai comercializar. Então começa por aí. Então primeiro desenvolver a nossa consciência. Já que eu tenho que destruir para sobreviver, vou destruir apenas o necessário. Para quem assistiu ao filme Dança com Lobos, tem uma visão bastante interessante a esse respeito. Um soldado americano que foi ali cumprir a sua missão na fronteira daquela região que foi desbravada pela sociedade civilizada, pelos brancos, e na fronteira com os indígenas, ele foi ali viver durante um tempo, e depois ele começou a ter contato com os índios, um contato amistoso. E aí, então ele começou a analisar a cultura, o tipo de vida deles. E aí então perceberam que em determinadas regiões eles precisavam de carne e de pele para sobreviver. Só que enquanto eles faziam isso, coletores de peles matavam os búfalos para poder ganhar, tatanka, né? Para poder acumular riqueza. Então eles iam lá, matavam os búfalos, tiravam suas peles e levavam e deixavam os búfalos mortos no campo. Centenas deles. Então vemos ali os índios destruindo para sobreviver, o homem branco naquele filme destruindo para poder alimentar sua ganância. Qual dos dois tem maior responsabilidade perante a destruição? Aquele que foi movido pela ganância. Então, primeiro, desenvolvendo a nossa consciência a respeito daquilo que é necessário, daquilo que é abusivo. E segundo, desenvolver a nossa inteligência para encontrar novos recursos para evitar destruir o mínimo necessário, minimizando cada vez mais o impacto da nossa presença aqui no mundo físico. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto mais a gente resistir para podermos nos espiritualizar. Porque é a espiritualização que nos vai trazer essa motivação. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, trouxemos esse tema. O nosso próximo será flagelos destruidores. Nessa época atual é um tema bem interessante.